Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje a gente vai conversar sobre o que eu andei lendo no mês de março. Tem leituras dos clubes do livro, tem uma leitura que eu consegui fazer por fora, mas teve bastante obra. Então eu vou começar contando para vocês quais foram os livros que eu li nos meus clubes do livro, agora em março. E nós encerramos um passeio pela América Latina no Clube Entre Linhas e Eras, meu e da Carol. Nesse último mês, finalzinho de fevereiro e grande parte de março, nós lemos tá com um marcador aqui. Nós lemos o Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, que é um livro com histórias assim pequenas, curtas, sabe? São textos bem pequenos assim. Mas é um livro muito bom porque tipo tu não precisa ler direto e tu pode ir lendo aos pouquinhos assim para te pensar sobre determinados assuntos. Assim, ele traz aqui alguns textos sobre o golpe militar no Chile com o Pinochet. Ele traz textos sobre relações entre pessoas diversas, ele traz relações entre sonhos, sabe? A menina sonha e depois aquele sonho já emenda noutra coisa. É muito legal. Eu adorei esse livro aqui, sabe? Achei super bom, super indico. Nós lemos também, ainda no Clube Entre Linhas e Eras, para finalizar 3 obras. Que uma não tá comigo aqui, que é A Torre de Babel, do Borges, mas eu vou deixar a imagem. Nós lemos no livro Ficções, do Borges, tem esse conto, tá? A Biblioteca de Babel, ela vai imaginar um mundo diferente, onde existem diversas salas octagonais e com um bibliotecário. E os livros, eles não estão numa ordem que possa ser definida, enfim. E ele faz uma analogia meio que com o universo, assim. É fantástico, é um conto muito bom. Vale super a pena. Depois nós lemos, para encerrar o clube, esse passeio pela América Latina, eu li no Kindle. Nós lemos Cachorro Velho, que eu li no Kindle. Nós lemos Aura, de Carlos Fuentes, que é maravilhoso. É um conto que vai nos trazer uma vibe meio fantasmagórica, assim. Ele vai contar para nós a história de um historiador que estava procurando emprego, encontrou um emprego, chegou numa casa muito fora da realidade, assim, e a senhora que estava querendo contratar um historiador era para concluir a biografia do seu esposo que já tinha morrido, que foi um militar da Segunda Guerra Mundial. E a forma como o Fuentes nos conta essa história é muito boa, porque tu fica o tempo todo pensando assim, isso existe, isso não existe, isso está acontecendo na cabeça dele, ou sabe? Surgem alguns personagens também, assim, no meio da história ali. Fantástico, assim, uma escrita muito boa, muito fluida, genial a sacada dele para criar esse conto. Eu achei maravilhoso também, sabe? Eu acho que super valeu. E depois o último mesmo, que foi a volta para casa, né? Desse passeio pela América Latina, nós lemos Machado de Assis. Eu tenho essa edição aqui que veio com a tag. Vieram 3 clássicos aqui. É o Alienista, Alice no País das Maravilhas, do Carroll, e Um Estudo em Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle. Nós lemos o Alienista.
foi a última obra dessa nossa incursão literária. E eu já tinha lido, para mim foi uma releitura fantástica, assim, né? Nossa, esse aqui com certeza é o meu conto ou novela, enfim, a definição é meio complicada, do Machado de Assis. Eu adoro essa história aqui do Simão Bacamarte, adoro. E fica mais essa dica aqui, tá? Para vocês. Foi assim que nós encerramos, então, voltando para casa, o nosso passeio pela América Latina. Ainda nos concluídos, tá? Eu li para o meu outro clube do livro, que é aqui de Passo Fundo, é um clube presencial. É híbrido, na verdade, porque tem umas amigas de fora. Nós lemos agora em março A Retirada, da Thalita Moraes, que a Thalita é membro do nosso grupo de leitura e ela publicou esse livro aqui o ano passado, na Feira do Livro. E é uma obra muito interessante, sabe? É A Retirada o título porque ela vai nos contando histórias sobre várias pessoas e todas essas pessoas precisam, por motivos de saúde mental ou pela salvaguarda da sua própria vida, se retirar de algum lugar próximo de alguém, enfim, mas traz umas reflexões muito boas essa obra aqui. E como a Thalita é membro do nosso grupo, o nosso encontro vai ser agora domingo, dia 30, e vai ser, no caso, o nosso encontro com a autora. Então é ela que vai conversar conosco e mediar esse nosso encontro, onde a gente vai poder fazer perguntas relacionadas à edição, relacionadas à publicação, né, e todo esse processo de backstage, assim. Vai ser bem legal, e é uma obra bem legal, tá, pessoal? É de uma editora independente, eu acho, aqui do Rio Grande do Sul, pela qual ela publicou, editora Libertinagem. Mas se vocês têm interesse aí, entrem em contato com a Thalita, vou deixar aqui embaixo daí a rede social dela, tá bom? De grupos meus foram isso, tá? Agora em março. Eu li, e eu tinha mostrado para vocês aqui no último vídeo que eu fiz, que eu tava lendo o Demonologista. E eu tava super empolgada, eu comecei assim numa empolgação porque a história foi fluindo. Porém, na metade da história, mais ou menos, eu já comecei a meio que cansar. Eu terminei, eu completei, eu li todo ele, mas assim, eu achei que começou a ter muita repetição, sabe? E no começo ele tava num andamento muito bom, muito fluido, e de repente, pra mim, né, na minha singela opinião, ele foi dando uma travada, assim, e não foi um final que eu achei muito interessante também, sabe, sim. De novo, minha simples opinião. Mas o enredo é bem bom, sabe? Como eu disse, até a metade da história eu não queria largar o livro, mas eu me decepcionei um pouquinho com o final, tá? Aqui a gente vai ter a história de um professor que leciona literatura inglesa e todas as palestras e as aulas dele giram, a vida profissional dele, enfim, gira em torno do Paraíso Perdido do Milton. E ele vai ser chamado para prestar um serviço para uma pessoa que ele não sabe quem é, mas ele está numa fase muito turbulenta da vida. A mulher acaba pedindo divórcio, ele fica com a guarda da filha e ele quer levar essa menina, então, para Veneza, que é onde ele teria que prestar essa consultoria. E a consultoria acaba virando um
meio que um culto, uma seita, alguma coisa assim, que quer alguma coisa dele, tá esperando que ele seja me fugiu a palavra, mas que ele seja o profeta, essa palavra que ele usa, que ele seja o profeta de um demônio que está liderando esse grupo, enfim, e esse demônio vai sequestrar a filha dele, de maneira que ele procure ela, faça uma peregrinação até encontrar, enfim, o demônio, e que ele seja o porta-voz da história desse. A premissa era muito boa, tipo, foi até um pedaço super valendo, mas o fim pra mim deixou a desejar, tá? Mas fica aqui a dica, tá? Pra quem gosta desse tipo de leitura, fica aqui a dica. Ok, terminamos os concluídos. Agora vamos para as leituras em andamento. Eu não peguei aqui, mas eu tô lendo ainda o Purgatório do Legoff. É O Nascimento do Purgatório. Eu tô lendo, mas eu deixei ele lá no quarto. Eu tô dando uma pincelada também nesse aqui, As Raízes Medievais da Europa, que também é do Legoff, porque eu tô estudando para um outro grupo uma obra medieval, então eu tô olhando aqui para ver algumas coisas assim do cotidiano mesmo, né? O que ele nos mostra. Mas são livros de pesquisa, então são livros sempre mais densos, assim, não é uma leitura tão fluida, não é literatura, né? É uma pesquisa. Mas os livros do Legoff são sempre maravilhosos, são sempre muito interessantes. As temáticas que ele aborda eu adoro. Historiadora, né? E bora lá então. Eu tô lendo com a Jamile e com a Karine no Clube Livros sobre Livros, a Divina Comédia, né? Eu mostrei para vocês o mês passado que eu tava lendo o Purgatório, completei, tá aqui finalizadinho, cheio de anotações também. E também no mesmo esqueminha nós pegamos uma imagem assim para acompanhar, que o inferno era de cima para baixo, né? O purgatório é de baixo para cima. E eu amei esse livro também. A gente tem uma questão assim de que muitas pessoas gostam muito do inferno, acham o purgatório xarope e o paraíso uma calmaria. Eu gostei muito do purgatório. Essa parte aqui para mim, ela foi muito importante também, porque além de ser um espaço religioso novo, né, até para a sociedade na época que o Dante escreveu, no século XIV, ele estava entrando no imaginário coletivo ainda, a questão do purgatório, como esse espaço, né, religioso, do além. E o Dante, ele conseguiu criar esse espaço em terraços, de forma que a gente consegue entender. Há muita semelhança, na verdade, entre o paraíso e o purgatório. Porém, a principal diferença é que os castigos eles vão ficando mais amenos, conforme eles vão subindo, o castigo vai amenizando. Então, quem está ali embaixo, que é mais próximo do inferno, são os castigos mais pesados. E a esperança, como eu já falei, acho no outro vídeo, a esperança no purgatório de que tu vai passar um tempo ali pagando esse pecado, mas que você tem essa esperança de ir para um lugar melhor, diferente do inferno, que tu vai ficar ali danado para sempre, né? Além de tudo isso,
a forma como o Dante criou esse espaço, como ele deu imagens para esse espaço que até então era algo recém-criado e sem uma imagem mesmo assim do que seria o purgatório, o Dante conseguiu criar tudo isso. Ele foi genial, assim, sabe? Eu leio agora essa obra aqui e eu fico me perguntando por que eu não li antes, porque é muito boa, é muito boa. Eu tô adorando essa leitura. Eu não tô conseguindo participar dos encontros o tanto que eu gostaria, por mudanças nos horários e para mim daí ficou um pouquinho mais complicado, mas sempre que eu posso, eu participo, mas eu sinto muita falta de participar dos encontros. E eu tô acompanhando com esse livro aqui, que são imagens feitas pelo Gustave Doré, não sei como é que pronuncia, desculpem. Mas ele traz, ó, imagens, então aqui ele traz imagens do inferno, ó. Ele traz imagens do purgatório também e do paraíso, que eu tô agora, ó. Agora nós começamos a ler o paraíso, então é agora que eu tô bem no comecinho do paraíso e chegando na finaleira. Eu queria que não terminasse essa obra, gente, sério. Como é bom ler essa obra e com as leituras complementares que eu vou fazendo, assim, de história medieval com os livros do Legoff, a gente assimila muito mais, sabe? Muitas coisas, assim, e inclusive algumas pessoas que o Dante colocou ali que não eram famosas, sabe? E outras que eram e que vão aparecer em outras obras do Legoff ou de outros historiadores também, e que a gente tem uma base maior assim do que foi a vida dessa pessoa. E como o Dante é um ser extremamente político, a gente também consegue ir vendo essa característica dele, assim, de glorificar quem pensa próximo ao pensamento dele. E ele largou uma galera no inferno, assim, só porque, entendeu? Não eram da mesma ideia, não eram da mesma classe política, do mesmo pensamento político, na verdade. Mas mesmo assim, gente, eu adoro. Se você ainda não leu, eu sugiro fortemente que você leia, dê uma chance, tá bom? Pessoal, eu tô lendo também, tá, em leitura ainda, A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan, que é uma leitura do nosso clube, Entre Linhas e Eras, agora em abril, tá? Então eu já comecei a reler, na verdade, porque eu li ele o ano passado, setembro, outubro, não recordo, e eu já tinha algumas anotações, mas eu não tinha essa obra, né? Eu li numa tradução de uma tese de doutorado. Então, agora eu peguei para ler ele antes, para mim ir fazendo as minhas anotações, né? E para conversar com o pessoal lá no clube. Então eu vou deixar o link do clube aqui. O clube é um clube mensal, tá? Vai ser uma obra por mês, com encontros semanais. A gente vai ter sprints de leitura também, semanais. E eu e a Carol vamos ser as mediadoras, né, das leituras, dos encontros. E eu vou deixar o link para mais informações aqui embaixo, se vocês quiserem ler conosco essa obra agora em abril, tá bom? Então, por hoje era isso. Esse mês foi bem recheadinho, né? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficaram até aqui, deixem um legalzinho aí pra mim, me ajuda. Comenta alguma coisa aqui embaixo, se vocês já leram algum desses livros, se vocês querem ler, tá?
E brigadão pela força. Beijos e até mais. Tchau, tchau.